A comissão proposta pela Justiça Eleitoral para policiar as redes, vigiar as redes no período eleitoral, ela, a despeito de tentar combater a mentira e a notícia exagerada, o fato que não ocorreu, ela coloca em risco a democracia. O maior problema da democracia é a censura, né? É evitar que as forças políticas que disputam o voto tenham as mesmas condições de disputa. Imagine funcionários do Estado, policiais, militares, com toda a sua bagagem e visão política, policiando as redes à procura de verdades. A ideia, portanto, ela pode ser boa, mas ela coloca em risco a democracia. Nós não podemos aceitar que a justiça, que vai julgar petições de um partido contra o outro, um candidato contra o outro, já tem a priori uma visão a respeito do que seria a verdade. O problema da verdade nunca é simplesmente dizer se um fato ocorreu ou não, é o que causou o fato, quais as consequências que tem, as interpretações que nós podemos fazer sobre ele, e isso é extremamente perigoso o que está sendo proposto com o nome de combate à fake news. Tão grave quanto o fake news é a omissão de um fato importante que, em geral, a mídia esconde. São técnicas de manipulação. E aí a pergunta é, a fake news vai incidir sobre o jornalismo da Globo? Sobre a revista Veja? Então, essa que é a questão. Você, ao definir o que é fake news, você faz, na verdade, uma ação seletiva contra determinadas forças políticas, pensamento político. O que destrói a democracia é perseguir um dos lados da disputa, é calar aquilo que nós não consideramos correto, impedir que fale, é não sermos tolerantes com a visão do outro. Isso é complicado. E isso não se faz com algoritmos, nem com regras, nem com lei. O Facebook funciona com algoritmo, né? Quando você faz uma postagem, você pode reparar, alguns amigos seus vão ter acesso a essa postagem na timeline deles, outros não. Quem decide isso é o algoritmo. E esses algoritmos, eles são opacos. Nós não sabemos como funciona. O algoritmo é um dos grandes problemas para a formação de opinião, porque já os editores de jornais, de portais, sabem que a maior parte das pessoas estão nas redes sociais e as redes sociais têm algoritmos. Então elas começam a fazer manchetes, chamadas das suas matérias, não mais em função do conteúdo delas ou da relevância daquilo que tem que ser manchetado, mas já em relação ao algoritmo, porque ela sabe que se ela fizer de um determinado jeito, o algoritmo distribui mais ou menos. E o grande problema é que os algoritmos de Facebook, Google, eles estão autorizados a operar e distribuir conteúdos pela lei eleitoral atual. Esta lei eleitoral, isso que deveria preocupar todos nós, ela está privilegiando o poder econômico quando ela permite que eu gaste 5, 10 milhões no Facebook escolhendo o público-alvo. Tem uma coisa muito pior que o fake news que chama marketing, que todos os candidatos utilizam. E o que faz o marketing? Exagera as características positivas do seu candidato e diminui as características negativas. Cria um personagem. Cria um personagem, cria, portanto, uma situação de desvirtuamento da verdade, e isso não está preocupando a justiça eleitoral. Então, essa preocupação com fake news é uma das coisas mais fakes que tem para organizar uma coisa perigosa, que é a seletividade e a censura na rede. Eu não faço o que eu quero no Facebook, eu faço o que o Zuckerberg quer, né? Ele controla o jeito que eu vou publicar um post, ele tem algumas opções para mim, ele controla a visualização do meu post. E a lei eleitoral, e é isso que eu queria insistir, ela vai prejudicar o candidato programático, o candidato de ideias. Esse candidato que não quer fazer a sua campanha baseada no capital, no poder econômico. Por quê? Porque como a lei eleitoral diz que o impulsionamento pago está permitido, o Facebook, na hora que um candidato
autêntico, colocar uma postagem sem pagar, o que ele vai fazer? O Facebook vai bloquear a visualização dessa postagem. Então ele vai ter 25 caras vendo, 50 caras vendo. Agora, se ele pagar, e pagar bastante, ele vai atingir milhares e até milhões de eleitores. Então, na verdade, essa lei eleitoral e essa grande preocupação, ela vem na contramão da democracia. Ela autoriza o poder econômico nas redes.